com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Matos, produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra. Luiz Henrique, designer de interiores, hoje mais uma vez conosco, falando de mármore nos projetos da decoração de interiores, tipos de mármores e acabamentos, com ideias em diferentes ambientes. Luiz Henrique, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Uma excelente terça-feira para você e para todos os ouvintes da Rádio Transamérica de Juiz de Fora. Você sabe que toda vez que eu vejo essa expressão mármore, eu lembro do dito, né, que tem vários ditos populares que são errados, né? Muitas pessoas falam errado, né? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, né? É espalha-rama pelo chão, não é esparrama. Cor de burro quando foge, isso, né? Isso. É corro de burro quando foge, isso. Que ele sai desembestado, né? E o mármore é um clássico, né? Quando você vê alguém, principalmente filhos, né? Nossa, é a cara do pai, a cara da mãe, cuspido e escarrado. Né? Que, na verdade, é esculpido em Carrara, que é o mármore mais nobre. Pois né? Exatamente. Não é à toa que são ditos populares, Populares, né? exatamente. E o mármore, ele pode ser usado em grande estilo nos projetos de decoração, né? O mármore, ele é um revestimento sofisticado, ele pode ser utilizado tanto nos projetos da arquitetura como no design de interiores. Sim. O mármore, remotamente, ele era utilizado geralmente para poder fazer o revestimento do piso das cozinhas e das bancadas, além dos pisos, dos banheiros e bancadas também. Mas hoje essa mentalidade mudou. Hoje que eu falo já tem muitos anos. Já tem algum tempo. Mas para trazer para o nosso contexto. Popularizou, né? E o mármore volta com tudo na decoração de interiores. O mármore tem uma gama de opções para você alinhar dentro do seu projeto. Ele pode ser destaque em uma parede de uma sala, de um home theater. Ele pode ser o tampo de uma mesa de jantar. Ele pode ser o tampo de uma mesa de apoio lateral, de centro. Ele pode fazer parte do tampo de um aparador, do revestimento de uma lareira e até em objetos e peças de decoração, como porta-copos, bandeja, aquele rolo para poder abrir massa, uma estação de trabalho dos chefes de gastronomia para poder manusear os alimentos, enfim, várias opções. O mármore, ele é icônico, né? Ele está nos projetos de arquitetura há muitos anos. Sim. E ele é considerado o creme de la creme dos revestimentos por 3 motivos. Quais? Primeiro, que ele é tradicional. Ele une que ele é um revestimento clássico, sofisticado e elegante. Ele oferece vários tipos, em segundo lugar, vários tipos de acabamentos e tonalidades. E em terceiro, ele é considerado uma joia, porque cada pedra bruta é de um jeito. Ela tem um DNA, né? Ela tem, cada uma é de um jeito. Você falou tudo, tem um DNA. Tem um DNA. É a natureza do DNA. Você não acha duas iguais? Eu nunca vi. Não acha. E para gente fazer a opção por um tipo de pedra em mármore, primeiro nós temos que saber qual o tipo de ambiente, ou seja, o espaço que nós vamos usar. E saber qual é a finalidade e o desempenho daquele espaço. Tá. Então eu vou falar sobre os tipos de acabamento e depois vou terminar exemplificando os tipos de mármores que nós mais utilizarmos para os ouvintes e você também entender. Vamos lá. Bom, o primeiro tipo de acabamento de superfície é o acabamento bruto. Esse acabamento bruto, a superfície é original, é natural, não passa por nenhum tipo de tratamento. Nada. Ele é indicado por uma parede que você queira destacar. Por exemplo, você tem um jardim interno que tem apenas plantas ornamentais e quer destacar aquela parede. Você pode utilizar uma pedra em mármore bruto. Há um canto da sua sala que você tem uma parede que deseja destacar. Você pode utilizar uma pedra de mármore bruto. O segundo tipo de mármore de acabamento é o mármore polido. O mármore polido, a superfície recebe um tratamento, uma lixação e ganha um tratamento para ele ficar mais brilhoso. Mais brilhoso. E ele é muito indicado para os espaços, os ambientes internos. E ele também tem uma certa resistência à água, porque ele é polido. Mas não vale encharcar. Não tem pode. esse grande detalhe. Não abuse. Não abuse. O terceiro tipo de acabamento é o acabamento levigado.
Levigado? Levigado. Explica, por favor. Esse levigado é exatamente o que acontece com a superfície polida. Só que ele não tem o brilho. E é para um ambiente interno também. Eu prefiro. Ele é mais ele fosco. É fosco, exatamente, ele é fosco. Eu acho mais bonito, com essa onda de acabamentos mais orgânicos nos espaços, com essa natureza para dentro de casa, eu acho que ele é o ideal. É um acabamento muito bacana para os ambientes internos. O terceiro tipo de acabamento, o quarto tipo de acabamento, é o acabamento jateado. O acabamento jateado, o que acontece? A superfície ganha um certo jato de areia em alta pressão. É aquele mesmo tipo de acabamento dos vidros em jato de areia, igual tem aqui no estúdio. Sabe? E aí acontece umas ondulações na superfície e é indicado para áreas semi-internas, ou seja, um pergolado, uma varanda que tem uma cobertura, porque ele tem uma certa aderência nesse ambiente e o chão não fica em atrito, evita as pessoas escorregarem. Ah, tá. Ele dá aderência. Ele dá aderência. O outro tipo de acabamento é o acabamento flameado. O que acontece nesse tipo de acabamento? A superfície recebe uma certa chama e recebe umas certas ondulações e imperfeições. Que coisa, hein, cara? É muito bacana. E é para um ambiente externo. Tem, a pessoa pode a área pode ter um alto trânsito de pessoas que a área não fica escorregadia. Muito interessante. É isso. muito interessante. Parabéns a quem inventa essas não coisas, cara. Não é interessante? E o outro tipo de acabamento é o apicoado. Aqui a pedra, a superfície, ela recebe certas ondulações e ondas, certos relevos. Fica muito bacana num ambiente externo também. Muito interessante. Então, para você, você tem vários tipos de acabamentos das superfícies para você escolher. Você tem uma infinidade de possibilidades, tem uma infinidade, né? mas esses são os principais. Agora nós vamos falar sobre os tipos de mármore. Vamos lá. O mármore que é mais requisitado, adivinha qual é? Qual deles? É o mármore Carrara. É o Carrara mesmo? O mármore Carrara. Eu ia falar, mas eu fiquei na dúvida, porque... ele tem origem italiana. Ele tem origem italiana. Ele é o mais nobre, né? Exatamente. A superfície é uma superfície clara com os veios acinzentados. Foi muito usado no período renascentista. Na época do período renascentista e nos trabalhos de Michelangelo. Então, no mercado, ele tem um alto poder de compra. Né? Ele é uma preciosidade, entre aspas, pelo valor que você vai investir. E ele fica muito bacana nos ambientes internos. No piso, na parede e até em algumas peças do mobiliário também. Caso caiba. Tá? O segundo tipo de mármore é o mármore piguês. Esse mármore é de origem grega. Ele tem a superfície clara com os veios acinzentados, porém eles são mais espaçados e fica muito bacana em um ambiente interno também. O outro tipo de mármore é o mármore travertino. É um nome chique, né? Esse eu não conhecia, travertino chique, mas não. É o conhecido como bege Bahia. Ele tem aquela tonalidade bege clara e tem os veios longilíneos. Tá? E você pode utilizar tanto no piso quanto nos acabamentos da construção civil, e você pode usar nos revestimentos da parede na forma bruta, tanto que eu já vi vários nos lavabos, tanto na bancada quanto nas cubas de lavabo. Na minha casa, por exemplo, tem uma mesa de jantar com travertino. É o travertino que tem um certo polimento e traz uma atmosfera clássica, elegante e moderna ao mesmo tempo. Eu imagino. Né? São essas questões que você tem que entender quando você vai escolher um mármore. O outro mármore é o Civec. Civec, com S. Civec. Esse mármore, ele resiste ao trânsito intenso de pessoas e pode ser utilizado dentro de um ambiente interno quanto num ambiente externo. Ele resiste ao piso e tudo mais. Isso, ele é claro, ele tem os veios acinzentados, porém com algumas pintas, algumas pigmentações, que o torna ele muito bacana e muito requisitado também. E o último tipo de mármore que eu gostaria de falar é o mármore calcata.
Calcata. Calcata. Calacata, não? Calacata. Calacata. Eu falei errado. É. Calacata. Esse tipo de mármore é o seguinte, ele é muito utilizado para as peças de decoração e acabamento do mobiliário, porque ele é claro e ele apresenta uns veios em dourado e meio acinzentado. Ele torna nobre a peça, esse detalhamento da lindo, peça. cara. Ele é muito bacana. Eu já vi em algumas peças, né, que eu falei errado. Eu acho que é a pressa. E torna a peça muito nobre, muito bacana. Muito então, bom. se você for seguir esse roteiro, eu acho que você consegue fazer boas aquisições e empregar no ambiente correto de sua casa. Muito bom. Aprendemos. Valeu, Luiz Henrique. Forte isso aí. abraço para você. Obrigado pelas dicas. Obrigado a você, um forte abraço e até terça-feira que vem. Se Deus quiser. Transamérica 943. Casa Arrumada, com Luiz Henrique. Oferecimento: Casa Matos, produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra. Tribuna Transamérica.